Gostava de, a propósito daquilo que nos reúne nestas jornadas parlamentares e que, no fundo, é a análise das propostas de plano e de orçamento para o ano 2018, gostaria de partilhar convosco algumas ideias apenas que me parecem essenciais, quer quanto ao momento que vivemos, quer quanto àqueles que são os objetivos que presidem à elaboração destes documentos, ou presidiram à elaboração destes documentos, quer quanto ainda àqueles que são os interesses que consideramos estarem aqui em causa e que me parece importante referir. De forma resumida, podemos talvez dizer que aquilo que vos pretendo transmitir tem a ver com, em primeiro lugar, com um propósito, em segundo lugar, com uma forma e, em terceiro lugar, com resultados. E talvez não seja despiciando, neste momento, reafirmar algo que convém termos sempre presente. E convém não só termos nós, socialistas, presente, como relembrar também àqueles que connosco se relacionam este aspecto que é de primeira importância. E este aspecto que é de primeira importância é que no centro das propostas de plano e de orçamento para 2018 estão as famílias e as empresas dos Açores. Não está o governo, não está o partido, não estão os setores A, B ou C. Estão as famílias e as empresas açorianas. Seja naqueles aspectos que têm a ver com políticas económicas, destinadas à criação de condições para uma maior diversificação da nossa economia, para uma maior competitividade das nossas empresas, para um cada vez mais sólido e sustentável crescimento económico, seja noutra componente que já adiante referirei, são as famílias e as empresas dos Açores que estão o impulso, que são a razão de ser destas opções que estão concretizadas e que estão plasmadas nestes documentos. Porque para o PS é insubstituível nesta componente económica a importância que o crescimento económico, que a competitividade e que a diversificação de setores e áreas de desenvolvimento económico têm e ainda podem vir a ter mais, de forma evidente, para a criação de riqueza e para a criação de emprego na nossa região. O mesmo é dizer para a melhoria ou uma parte substancial, uma parte essencial do bem-estar das açorianas e dos açorianos. E é exatamente por ser assim que nestas propostas de plano e orçamento para 2018, que compreendem um montante global de investimento público de mais de 753 milhões de euros, cerca de 53% desta verba é destinada exatamente à concretização de políticas dos diversos departamentos do Governo que visam fomentar o crescimento económico, ajudar a criar emprego sustentado, alicerçado no conhecimento, na inovação e no empreendedorismo. Damos, assim, uma nota clara da aposta do investimento público no apoio à economia privada com esses objetivos e esperando alcançar esses resultados. Mas são também as açorianas e os açorianos, as famílias e as empresas açorianas, que estão no centro das escolhas públicas previstas neste documento, por exemplo, no domínio das políticas sociais. Não apenas naquela que é a componente de apoio aos que estão numa situação de maior fragilidade, mas também naquilo que tem a ver com a educação, com a cultura, com o desporto. No fundo, em todas aquelas políticas que pretendem lançar e consolidar os alicerces de uns Açores mais coesos no presente e mais fortes, mais solidários e melhor preparados
para o futuro. No fundo, naquilo que tem a ver com o reforço de qualificações das açorianas e dos açorianos, tendo em vista exatamente garantir-lhes essas melhores condições para o seu futuro individual e para o nosso futuro coletivo. Já aqui foi referida a questão do emprego. E gostaria de, no âmbito da referência a essas duas componentes, as políticas económicas e essas políticas, no fundo, estruturais em termos de preparação, de também partilhar convosco esta reflexão que tem a ver com os desafios que nós temos neste momento. E o desafio que nós temos neste momento não é seguramente apenas o de realçar o percurso que fizemos. Não é o desafio principal que nós temos, não é o de realçar que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2014 tínhamos uma taxa de desemprego de 18%. E hoje temos uma taxa de desemprego de 8,2%. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é dar resposta àqueles 8,2% que ainda não têm emprego. E esse é o aspecto que nos deve mobilizar cada vez de forma mais intensa e cada vez de forma mais determinada. Mas significa que tudo aquilo que está, no fundo, realizado, alcançado e conquistado nesse domínio do emprego nos pode descansar? Não. Também aqui, não. Porque aquilo que temos que fazer é também refletir e criar as medidas para uma melhor e maior, aliás, qualidade do emprego que temos. Não apenas naquela componente que tem a ver com a precariedade, não apenas naquela componente que tem a ver com as condições desse emprego, mas também naquilo que tem a ver com a própria remuneração desse emprego. Essas componentes da qualificação de recursos humanos, essas componentes da diversificação da economia são fundamentais para se alcançar este objetivo de termos um emprego cada vez mais seguro e melhor remunerado. Estas duas componentes da proposta de plano para 2018, as políticas económicas e estas políticas, no fundo, podíamos considerar de forma que são mais estruturais, convocam mais de 73% do investimento público em 2018. Isso é significativo quanto à importância e à primazia política que damos à realização desses objetivos. Ao mesmo tempo que é também um sinal claro da centralidade que as açorianas e os açorianos têm na concretização deste projeto que temos para os Açores. Mas há uma outra componente, pois a construção deste futuro dos Açores não se resume apenas àquelas que são as matérias de melhoria da situação económica e de reforço das qualificações. A sustentabilidade deste processo de desenvolvimento, a segurança, a solidez deste processo de desenvolvimento tem também muito a ver com a forma como nós aproveitamos aqueles que são os recursos que temos à nossa disposição, desde logo os recursos naturais, e a forma como numa região arquipelágica como a nossa podemos estruturar e relacionarmos com o território. E essa componente tem também uma parte importante no plano, superior a 26%, de forma a que, podemos dizê-lo assim, constituem os três grandes pilares daquele que é o plano para 2018. E se essas são questões, digamos, de opções estratégicas, são questões materiais, questões, no fundo, de estratégia que queremos seguir em termos de desenvolvimento futuro da nossa região, há um outro aspecto, há uma outra ordem de considerações que não pode deixar de ser feita neste momento. E que tem a ver com a forma como conciliamos estas, que consideramos serem as necessidades, com aquelas que têm a ver com aquelas outras questões que têm a ver com as possibilidades. E, mais concretamente, com os recursos financeiros que são colocados à nossa disposição. E, na abordagem a esta questão, sob esta perspectiva, uma ideia que julgo muito importante também salientar é a ideia da estabilidade orçamental. Não só por aquilo que permite fazer essa estabilidade orçamental,
mas sobretudo como valor em si mesmo. Como valor em si mesmo, sobretudo se relacionarmos essa componente com o exercício da nossa autonomia. Esse valor da estabilidade orçamental, bem como a forma como, no uso da nossa autonomia, garantimos e salvaguardamos esse valor, leva talvez a ter que relembrar um dado que muitos, por atos, palavras e omissões, parecem querer esconder. É que a região autónoma dos Açores foi a única parcela do país que esteve acima e livre de um programa de ajustamento financeiro. E isso não pode deixar de ser relembrado quanto à importância do valor da estabilidade orçamental, naquilo que permite fazer, mas também como valor político em si mesmo. Não só esteve acima e livre de qualquer programa de ajustamento orçamental, como, a ajuizar pelos dados mais recentes, que são de 2015, quer em termos nominais, quer em termos reais, tem tido um crescimento do produto interno bruto superior à média nacional. E esse aspecto também não pode nem deve ser esquecido. A segunda ideia que gostava de partilhar convosco a propósito desta componente tem a ver exatamente com a parte fiscal. Tem a ver com os impostos que nós pagamos, com os impostos que constituem receita da região. E aqui gostaria de salientar um dado que me parece bastante significativo quanto à evolução que temos feito nos Açores. Em 2012, todas as receitas próprias da nossa região davam para pagar 77% das despesas de funcionamento. Todas as receitas próprias da nossa região davam para pagar 77% das despesas de funcionamento da administração regional. Em 2018, aquilo que nós prevemos e esperamos é que a totalidade das receitas próprias da região não só dará para pagar a totalidade das despesas de funcionamento da região, como ainda será possível libertar recursos para investimento público. Isso diz muito quanto à forma como temos exercido a nossa autonomia, isso diz muito quanto ao caminho de autonomia crescente, desde logo do ponto de vista financeiro, que os Açores têm trilhado nos últimos anos. E uma outra componente também que me parece relevante a propósito de impostos e que no fundo tem a ver com esse trajeto é no fundo a questão relativa à carga fiscal na nossa região. Porque por vezes nós ouvimos declarações de a entidade A, o ilustre B, o ilustre C, que defendem uma baixa de impostos na nossa região. Bom, se calhar convinha alguém dar-lhes a novidade, é que nós na nossa região já temos os impostos mais baixos do país. E mais, em 2018 prevemos baixar os impostos sobre o trabalho, sobre os rendimentos do trabalho, para todas as açorianas e todos os açorianos. Porque, para além daquela que é a redução que já existe, de menos 30% no primeiro escalão do IRS, de menos 25% no segundo escalão do IRS, vamos estender ao terceiro escalão do IRS a redução de 25%, mantendo a redução de 20% em todos os escalões do IRS. Também temos uma redução de 30% na taxa reduzida do IVA, e isso já temos neste momento e mantemos. Na intermédia também de 30%, na normal de 20% e no IRC de 20%. Importa, por isso,
dar nota de onde nos posicionamos do ponto de vista relativo nesta matéria. Nós temos os impostos mais baixos do país. Mas, por exemplo, em relação à taxa do IVA, temos a segunda mais baixa taxa da Europa. Acima, ou com taxa mais baixa do que a nossa, apenas o Luxemburgo. E isso também dá nota da forma como temos encarado a importância que esta matéria tem e do esforço que temos feito quanto a compaginar com esta ideia e este valor de equilíbrio orçamental, este outro do alívio fiscal sobre as famílias e sobre as empresas. Porque há várias formas de garantir este desagravamento fiscal. É verdade, há várias formas. E por isso importa tornar claro qual foi a forma que nós seguimos. É verdade que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas permite que, por exemplo, no IVA, a redução fiscal possa ir aos 30%. E nós não vamos até aos 30%. É verdade que no IRC, a Lei de Finanças das Regiões Autónomas permite que nós vamos até aos 30%. E nós não vamos até aos 30%. Por que razão? Porque dentro da margem de manobra que nós temos relativamente a esta matéria, privilegiamos a redução fiscal sobre os rendimentos sobre o trabalho em detrimento da redução fiscal do IVA ou do IRC. Esta é a nossa opção. De desagravar impostos, de desagravar a componente fiscal relativamente aos rendimentos sobre o trabalho. Aquilo que estimamos é que com esta baixa de impostos sobre o rendimento do trabalho, as famílias açorianas terão mais 14 milhões de euros disponíveis como rendimento. E o que me parece também importante é que, apesar de tudo isto, mantemos hoje, como mantivemos sempre, temos mantido, aliás, a abertura para dialogar, a propósito de outras opções, a propósito de outras perspectivas quanto a esta matéria da baixa de impostos. Mas há, contudo, algumas linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. Uma delas tem a ver com o equilíbrio orçamental, outra tem a ver com um diálogo responsável, e diálogo não é apenas dizer nós queremos baixar impostos. Isso não é diálogo, isso é exigência que é correspondido ou não. Diálogo é dizer nós queremos baixar impostos, sugerimos aqui e ali. E analisarmos em conjunto se é possível ou não é possível. E por último, também encararmos esta questão com a assunção clara daquilo que significa a nossa autonomia. Porque tanto é exercício da nossa autonomia decidir baixar impostos, como é exercício da nossa autonomia decidir não baixar impostos. Em ambos os casos, estamos a exercer a nossa autonomia. E a propósito de recursos, a terceira ideia que gostaria de partilhar convosco tem a ver com aquela que preside tão bem e tem presidido estas propostas de plano e orçamento. O aproveitamento cabal de todos os recursos que estão colocados à nossa disposição, nomeadamente os fundos comunitários. Não podemos ignorar que se temos um determinado montante à nossa disposição, à medida que vamos utilizando este montante, pois ele vai ficando mais pequeno, vai-se reduzindo. Isto não significa que dispensemos qualquer recurso. Isto significa, para que sejamos claros, se uma família açoriana
Planear, por exemplo, gastar 100 na sua casa ao longo de 4 anos e no primeiro ano gastar 25, no segundo ano ela só tem disponível 75. Isso não significa que tenha desperdiçado, que tenha dispensado ou que tenha, no fundo, prescindido desse montante. Essa é a realidade que, com as devidas diferenças, nós temos em relação aos fundos comunitários na nossa região. Em 2014, melhor dito, iniciámos este quadro comunitário com um montante à volta dos 1.500 milhões de euros. Já executamos, já aprovamos projetos que naturalmente ocupam essas verbas e é natural que desses 1.500 milhões de euros não estejamos hoje, 3 anos passados, exatamente com o mesmo montante. Porque, entretanto, já foi investido, já foi, no fundo, realizado. E, por último, caras amigas e caros amigos, gostaria apenas de vos transmitir também que este plano e este orçamento têm uma exigência. E têm uma exigência que, no fundo, é a exigência que temos colocado na governação ao longo dos anos. E que é a exigência de resultados. A situação que nós vivemos hoje nos Açores, de franca recuperação económica, de franca recuperação também social, nos principais indicadores, incentiva-nos a prosseguir este caminho. Mais do que, no fundo, nos congratularmos com aquilo que alcançamos, os números e os resultados que temos alcançado devem ter para nós uma orientação muito clara. É que, da mesma forma que conseguimos esses resultados no passado, temos a obrigação e a exigência para connosco próprios de conseguir idênticos ou melhores resultados no futuro. Seja naquilo que tem a ver com o emprego, que, conforme vos referi, a tónica deve ser colocada não apenas na criação de emprego, mas cada vez mais na qualidade desse emprego, quer em termos de precariedade, quer em termos de remuneração. É o que se passa com o turismo, com o crescimento que ainda recentemente tivemos, que continua a bater todas as marcas, e estarmos despertos e conscientes para os novos desafios que este novo ciclo nos coloca, da qualificação de espaços, a que o plano de 2018 pretende já começar a dar resposta, naquilo que tem a ver com a própria formação nesta área, da qualificação de recursos, desde logo os recursos humanos, mas também naquilo que tem a ver com a pesca, com sinais positivos, desde logo ao nível da quantidade de pesca descarregada que no segundo trimestre deste ano cresceu em termos homólogos mais de 20% e no terceiro trimestre deste ano cresceu também em termos homólogos mais de 19%, seja no caso da agricultura, em que, apesar de todos os sinais que temos tido quanto à melhoria do preço pago ao produtor, é permanente a exigência quanto ao reforço da competitividade e da qualificação dos nossos produtos, mas seja também em setores como a educação, com os resultados encorajadores que temos tido, por exemplo, no Prosucesso, mas que nos devem incentivar a continuar e a reforçar aquilo que for necessário reforçar para que de forma cada vez mais sustentável consigamos consolidar esses resultados, seja no caso também de todas as políticas relativas à saúde, relativas à solidariedade social, à habitação, que no fundo temos feito um trajeto de afirmação crescente. Este plano para 2018 não é, pois, neste segundo ano de legislatura, não é, pois, um plano que nos permita sequer descansar. É um plano que nos impele e incentiva a conseguirmos fazer mais e melhor. É essa a exigência que sobre nós impende.
É esse o objetivo e o motivo para o qual devemos todos trabalhar. Muito obrigado.